Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer uma análise, minha esposa Ma Oliver e eu, nós vamos fazer uma análise de um culto, salvo eu, que foi em 2019. O ancião é o Jonas Rabelo, ele é ancião de Botelho. Ele é um super ancião aí, né, cheio de dons, as pessoas seguem ele, né, cultos astronômicos. E normalmente as pessoas que promovem cultos astronômicos, elas têm a tendência de errar muito, porque essas pessoas que produzem cultos astronômicos, elas têm a tendência de ser muito vaidosas, né? Então, é um áudio aqui de 4 minutos e 45 segundos, é um testemunho. E nesse testemunho nós vamos fazer algumas análises, ok? Sim. Nós gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção nesse testemunho e o porquê que nós estamos fazendo análise de testemunho. Porque, pessoal, tem muito testemunho dentro da CCB que é histórias fantasiosas. Histórias que às vezes aconteceu, mas que tiveram ali muita coisa acrescentada, aumentada para parecer uma coisa extraordinária, uma coisa surreal, uma coisa fora da caixa, e não é dessa forma. Então, ao longo desse vídeo, nós vamos avaliar, fazer as nossas reflexões em cima desse testemunho, e vocês vão começar a perceber que tem algumas coisas que é incoerente com a realidade, o que dá a nós o direito de, vamos dizer assim, de duvidar que esse testemunho realmente aconteceu, porque é muito incoerente, as coisas um tanto absurdas ali, e eu acredito que ele maquiou o acontecimento para ficar favorável a ele. E isso é muito interessante nós fazermos essa análise, porque nós vamos observar o que está por trás disso. O que esse ancião quis ensinar para as pessoas que estavam ouvindo. Isso é importante, nós temos essa ideia. Qual o espírito que ele está repassando, né? O que ele quer passar de informação para que as pessoas possam seguir o exemplo dele. E então, também a gente ficar atento, porque muitas das vezes a pessoa pode passar um testemunho a qual favoreça ele e coloque ele num lugar de destaque, num lugar de santo, santa, e que não é verdade. Não é assim? Porque santo somente é Deus. Então verdade. Todos nós que estamos abaixo do sol somos errantes, somos pecadores, estamos na graça por misericórdia. Verdade, então vamos lá para o áudio. Foi eu para o norte de Minas atender, junto com os irmãos, atender uma reunião na cidade de Trem Maria. Tem irmãos aqui que já passou por lá, conhece a cidade. Tem bastante quebra-mola. Irmão, quando entramos naquela cidade, estava comigo o irmão João Pereira, está lá em Botelho, cooperador. Irmãos, eu estava com um caminhão carregadinho de cesta básica. Porque alguém vai dizer, Mandade sabe qual é o meu ministério? Eu sou anciacro. Parada aqui é federal, viu, irmão? Nessa cabeça tem duas unções. Fui diácono 5 anos e faz 20 que eu sou ancião. E Deus não tira dom, Ele acrescenta dom. Ele não tira dom. Irmãos, eu cheguei naquela cidade para atender a reunião antes de entrei em Maria, então a polícia rodoviária muito grande. Quando eu vi a guingueira de caminhão, o guarda mandou parar. Eu falei com o irmão João Pereira, que é meu filho, falei, irmão João, aquele guarda está no espírito ao contrário. Aí chegou perto de mim, assim, transtornado, documento aqui, carteira tem. Que tem aí dentro? Tem o fruto do amor de Deus. Tem nota, tem, tá aqui. Aí olhou. O que você vai fazer com isso? Falei, eu vou atender aqueles que clamam pela misericórdia de Deus. Explica que eu não entendi. Comecei a explicar para ele como que funciona a obra, mas é a reunião da piedade. Aí, irmão, ele muito alterado falou assim, vixe, rapaz, eu detesto pobres. Se eu pudesse, eu fazia uma lei para matar pobres. Quando ele falou assim, eu falei, não fala assim não, guarda, tá doendo aqui dentro. Está escrito na palavra que pobre é a menina dos olhos do Senhor Jesus.
Irmão, e aquele guarda não alterou comigo, que ficou bravo. E eu não dei moleza para ele não, irmão. Eu também alterei com ele. Irmão, chegou para um determinado ponto e ele falou: olha, você está brincando, rapaz. Eu vou te prender. Eu sou autoridade. Eu falei: grande coisa você é. Você é autoridade da terra. Eu sou autoridade do céu. Vou te algemar, pois se você me algemar vai arrebentar essa algema como arrebentou as correntes quando Pedro estava na prisão. Porque eu sirvo mesmo Deus de Pedro. Irmão, e a conversa ficou boa. E aquele homem não dei moleza pra ele não. Ele falou mal do pé, eu falei no colo. Resumindo, irmão, veio o guarda para me pegar o algemar, mas não chegou a me algemar não. Resumindo, quando terminou a conversa, irmão, aí ele deu eu dei alguma sentença para ele que Deus mandou. Irmãos, e ele falou para mim: mas eu vou te murtar. Eu falei: pode murtar. Pouco tem um diabo para levar, muito tem Deus para me dar. Fez a multa, irmão, pagamos e foi embora. Irmão, e a coisa ficou boa. Deus abençoou na reunião. Passou 60 dias, voltei de novo. Junto com os irmãos, chegamos lá, aí o guarda, não tinha nenhum guarda na pista. Eu falei, aí o guarda não mandou eu parar. Eu falei: eu paro por minha conta. Aí eu caminhando do outro lado, atravessei a pista, cheguei lá, aí veio um guarda grandão: pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. O homem ficou bobo. Falei: uai. Veio o segundo guarda: pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. Ficou bobo também. Falei: uai. Quando eu vi o terceiro, um loirão, de olho azul, que queria me algemar: pois não, cidadão, quero falar com o tenente Brígida. Ele falou: vixe, rapaz, foi esse pastor que excomungou Brígida. Mas o que aconteceu? Naquele dia, rapaz, que ele mandou te algemar, perto de você tinha tanto segurança, estava bem mais armado do que nós. Eu não pus a mão em você de medo. Glória, é os anjos que estavam para nos guardar, irmão. O que aconteceu? Falou: rapaz, naquele dia, quando deu 18 horas, acabou o expediente, ele foi embora. E quando eu estava chegando na cidade de Trem Maria, um caminhão pegou a viatura e nós catou os pedaços dele. Irmão, naquele momento eu tomei uma virtude tão grande e comecei a pregar que Deus ama o pobre. E fui pregando, irmão, como eu estou pregando com essa multidão aqui. E os 8 guardas rodoviários começaram a sentir Deus de chorar. Começou a parar os carros na rodovia, parou 15 carros. E a glória de Deus levou nós naquele posto, irmão. Pregando que Deus ama o pobre. E nessa pregação Deus chamou 5 guardas na graça. E daqueles que parou, o Senhor chamou 8 nesta graça. Glória a Deus. Não brinca não, Deus ama o pobre. Vamos lá. Então, ele termina falando assim: brinca não, Deus ama o pobre, né? Esse é o testemunho que a narrativa dele de início é falando: Deus ama o pobre. É muito bonito. Eu acho que se ele parasse por aí, na narrativa dele, eu acho que ficaria já fantástico, não precisaria contar testemunho nenhum. Mas precisou de tirar a vida de um guarda, aonde com certeza ele tinha uma bela de uma família, aonde com certeza ele tinha talvez esposa, com certeza tinha pai e mãe, filhos, talvez, até avô. De repente avô, por ser tenente, chega numa instância já um pouco mais alta, né? Então precisou de despedaçar alguém para ele vir com a frase que Deus ama o pobre. Nós temos que prestar atenção que ele fala que esse guarda parou ele, certamente ele deveria estar com um carro super lotado de mercadorias, e aquilo deve ter chamado a atenção dos guardas ali, né? E nisso ele fala que esse guarda, ele pediu para ele se ele tinha nota daquelas mercadorias, e ele falou que tinha. E então ele apresentou as notas. Nós consultando pessoas que trabalham no meio da lei, que trabalham nesse meio, quando um guarda para alguém pelo carro estar muito cheio de mercadoria, aquilo despertar uma certa
atenção quando se mostra o comprovante, quando se mostra as notas fiscais da mercadoria. O guarda simplesmente ele dá lá o seu visto que tinha a nota fiscal e libera o carro. Mas nesse testemunho ele diz que ele pegou, viu a nota fiscal e ainda perguntou o que ele ia fazer com aquelas coisas. A resposta era simples. Qualquer pessoa responderia: eu estou levando isso aqui de doação para pessoas carentes. E o assunto morreria ali. Mas na narrativa dele, ele fala: não, eu estou levando para aqueles que clamam o Senhor. Ele quis dar uma ênfase que ele era alguém muito importante para Deus, que ele era alguém muito importante dentro de uma religião. Inclusive, só para corroborar com aquilo que a Marcela está falando, ele coloca uma parte, lá no início, ele coloca o seguinte. Ele fala: aqui é federal, o meu título é anciaconato. Ele até cria um título. Ele cria um título para ele porque ele ficou 5 anos como um diácono e 20 anos como ancião. Agora eu pergunto, então ele é um homem extremamente vaidoso. E agora eu te pergunto, você já foi gerente de loja, você já foi supervisor de loja. Quando você cresceu para supervisor, você foi para gerente? Por acaso você ficou ali, teve um título para você entre gerente e supervisor, ou a junção dos dois? Não, porque primeiro que nós somos ensinados a nunca se liderar pelo título, mas sim pelo seu embasamento. Mas ele diz que ele é anciaconato, porque ele quis dizer que é a junção de ancião com diácono, porque ele foi diácono por um tempo e depois ele foi ali ungido para ancião. Ele diz nessa narrativa que ele, na cabeça dele, tem 2 unções, mas já foi dito pelo próprio Marsola que na congregação não existe ungido. Ungido de Deus é só Jesus Cristo. Ele diz que ele tem 2 unções na cabeça dele. Ele diz que ele tem 2 unções. O que na verdade os cargos dentro da CCB, eles não são uma unção para aquele cargo. Ali na verdade é uma apresentação. É uma pessoa que é apresentada para aquele cargo. E não uma pessoa que é ungida para aquele cargo. Não é verdade? Verdade. Mas ele fala que ele tem 2 unções. Nisso, aí ele já mostra a prepotência que ele tem, o ego inflado dele. Então a gente percebe que se a gente prestar bastante atenção nesse testemunho, a gente vai vendo que tudo corrobora para a exaltação da pessoa dele. Com certeza. Tudo ali gira em torno do imbigo dourado dele, do alecrim dourado do céu. Porque ele coloca também nessa narrativa dele que ele vira para um guarda, um tenente, e fala para o tenente que ele tem autoridade na terra, mas ele é autoridade no céu. Eu gostaria de saber quem deu autoridade para ele no céu, porque segundo a Bíblia, Lúcifer, ele quis ali tomar o poder. Ele quis se equiparar a Deus. Ele quis estar no mesmo patamar. E Deus não deu esse direito para Lúcifer, que era o anjo mais belo do céu, segundo a Bíblia. Mas para esse ancião, Deus deu autoridade para ele. Ele é autoridade no céu. Qual será o cargo dele lá? Inclusive o tópico de ensinamento de 2019, a 84ª Assembleia, anciãos e diáconos são ordenados não ungidos. Então o que esse ancião falou em cima do púlpito é uma mentira. Então vocês veem que ele acrescentou aí alguma coisa na narrativa dele para deixar a história, a ilustração mais bonita, mais favorável à pessoa dele.
né? É verdade. E aí o guarda mandou ele parar. Ele disse que o guarda, ele já de antemão, ele já fala com o companheiro dele, que é um diácono. Esse guarda, ele está com o espírito contrário. Ele já teve um preconceito com aquele guarda. Então, quando ele foi conversar com aquele guarda, ele já foi preparado para respostas. Ele foi preparado, como diz, para a guerra, para o combate. Né? Ele foi preparado para um combate. Para discutir mesmo. Para discutir mesmo, ferrenhamente. Verdade. E aí o guarda pediu documentos e nota fiscal. Era só apresentar e seguir viagem. Mas se o guarda fez alguma pergunta é porque houve dúvidas. Sim. Houve dúvidas. É o trabalho do guarda. Ele só estava ali prestando o serviço dele, cumprindo o horário de trabalho dele. E talvez esse guarda até tivesse passado alguma situação difícil ali ao longo do seu dia de trabalho e por isso ele está nervoso, alterado. Mas esse ancião fala que o homem estava com espírito. Porque é isso que as pessoas de dentro da igreja faz. Tudo aquilo que vem contra ao que eles querem, ao que eles acreditam, é espírito. Se você critica alguma coisa, você está com espírito. Se você discorda de alguma coisa, você está com espírito. Se as coisas não acontecem do jeito que eles planejam, foi o espírito que atrapalhou. Tudo é espírito, quer dizer, são pessoas tão medíocres que elas não assumem as suas responsabilidades. Elas pegam, jogam tudo nas costas de um suposto espírito e assim se tem a desculpa, né? Verdade. E aí o guarda fez a pergunta para ele, né? Mas por que esse automóvel, né? Essa Kombi, está superlotada? E aí ele dá uma resposta, mas ele dá uma resposta segundo a reflexão da congregação. Porque eles dizem que o céu é deles. Então eles têm uma linguagem própria. Tem um dialeto. Tem um dialeto próprio. Nos abençoe, salve em casa, paz Deus, ora por nós. São bordões. Ninguém é mais feliz do que nós. Isso não está escrito nas escrituras. São bordões criados por ele. Inclusive, tem pessoas que vêm aqui nos nossos comentários dos nossos vídeos e diz para nós que nós não devemos saudar com a paz de Deus, como se a saudação pertencesse a CCB, como se eles fossem os donos da saudação, como se eles tivessem criado essa forma de cumprimento. Então a gente vê que eles querem ser exclusivistas em tudo, em tudo. Eles querem ser os únicos, os alecrim dourado, mas não são, né? Verdade. Aí, quando o guarda pergunta, ele responde assim, ele responde ao guarda que ele está indo atender aqueles que clamam. Quando você recebe, nós somos seres humanos. Quando uma pessoa me responde dessa forma aqui, eu vou achar curiosidade. Peraí, o que está acontecendo? Quem está falando? Quem é que está clamando? Será que está acontecendo alguma situação aí que eu devo estar inteirado do assunto? O que significa isso, né? Porque se existe clamor, as autoridades precisam saber disso. É uma catástrofe? É uma catástrofe? É um acidente? O que é? É um clamor. E aí o guarda ele não entendeu. Então ele questionou, né? Só que ele conta que o guarda ficou alterado. Não é que o guarda ficou alterado, é que o guarda não entendeu. E aí o guarda foi lá e perguntou novamente. Só que o que ele faz? Aí, ó, ele diz que o guarda falou que detesta pobre. Só que assim, aí eis a pergunta. O guarda está vivo para poder responder sobre isso? Para dizer se ele falou ou não falou isso mesmo? O guarda alguém pode atestar, confirmar que estava presente quando o guarda falou aquela palavra, que detestava pobre? E se o guarda tivesse falado que detestava pobre? Isso é uma opinião do guarda. Não é uma opinião minha. Por que eu vou debater contra a opinião de uma outra pessoa?
E que, segundo ele, estava espiritada, né? Estava com espírito. Ele fala, o guarda estava muito alterado. Ele estava discutindo com o espírito, né? Ele já foi com receio, ele já foi com preconceito, degladiando com o guarda, com preconceito com o guarda, e aí ele fala que o guarda estava muito alterado. Só que ele começa a entrar nessa... Na verdade, ele já vem já com a pilha também. Ele também já está alterado. E ele começa a responder o guarda bruscamente. O que é um erro, porque sabemos que a congregação, ela diz que ela cumpre todos os protocolos, que ela obedece à lei, mas neste caso, nós vemos que ele foi uma pessoa soberba. Ele não respeitou a patente do tenente. Ele respondeu o tenente e sim, ele poderia receber voz de prisão. E se esse tenente estivesse tão nervoso mesmo, conforme ele quis descrever, que o homem estava quase rugindo, ele deveria ter então na hora aplicado nele a lei, ter dado ordem de prisão para ele por desacato à autoridade e ter prendido ele ali. Porque você pode rebater uma opinião, você pode, com todo respeito, mas se tratando de não discutir, né? Não discutir, mas você pode debater. Agora, em se tratando de um líder religioso, ao qual ensina o povo que esta viagem farei através desse mar, e ele fala nos hinos lá, sempre unido a Cristo, vai na comunhão que eu serei contigo, Deus vai te abençoar na ida, na volta e na permanência, Deus vai suprir tudo. Então, quem foi que usou desse guarda para rebater uma autoridade? Ele não estava em paz? Se ele estava em paz, ele deveria ter recuado, porque ele não prega que a resposta branda ela desvia o furor e a resposta dura ela suscita a ira. Por que esse guarda debateu, esse anciaconato, sei lá, que ele se colocou um título, ele começou a debater com o guarda? Só que a coisa começou a ficar pior a partir daí. Ele diz que o guarda alterou com ele e ele alterou com o guarda. Então quer dizer, na verdade, eles bateram boca, né? Eles bateram boca, só que ele já foi com esse pensamento de bater boca com o guarda. Então quem estava alterado na história, na verdade? Eu acho que era o ancião. Não, eu não acho, eu tenho certeza, porque a partir do momento que ele fala que ele conversou com o diácono e falou, aquele ali tá cheio de espírito, é porque ele já foi lá debater. Sim, com certeza. Ele deveria dar exemplo, já que ele estava em uma missão, já que ele estava ali a serviço de Deus, sendo que ele estava ali representando uma placa, representando uma religião, ele deveria dar exemplo, não discutir, obedecer à autoridade, cumprir ali o seu dever, apresentar os documentos, as notas fiscais. Simples. Depois de tudo resolvido, tá tudo resolvido, seu guarda, posso seguir viagem? E seguir. Mas não, ele foi bater boca, inclusive ele fala que esse tenente diz que odeia pobre e que por ele faria uma lei para matar todos os pobres. Aonde que um tenente, uma autoridade da justiça, vai pegar e virar para um cidadão e dizer para ele que criaria uma lei para matar todos os pobres? Isso seria um crime. Ele falar uma coisa dessa. Agora fica uma pergunta. Se esse ancião teve convicção, que esse guarda, que ele primeiro fala que é guarda, depois fala que é tenente, né? Que ele tem convicção que essa pessoa falou esse tipo de coisa, por que ele não processou? Não, ele poderia ele usa o púlpito para trazer a memória de uma pessoa que faleceu para criticá-lo, sendo que a pessoa não está ali mais para se defender. Mas ele poderia ter procurado um posto policial e ter feito uma denúncia contra aquele guarda. Poderia. E ter falado, olha, tal tenente me abordou e ele usou de tais palavras para comigo. Ele disse que por ele criaria lei para matar pessoas pobres. E isso caberia até uma ação administrativa contra esse tenente. Isso mesmo. Inclusive a gente vê hoje em dia, acontece muito na PM, aqui principalmente em São Paulo, de acontecer confusões ali onde PMs estarem envolvidos,
Uma que ficou muito famosa foi a questão do baile funk, que os guardas foram lá para acabar com o baile funk, acabou acontecendo algumas mortes. Então aquilo ali virou um caso administrativo, onde aqueles guardas, aqueles policiais que participaram daquela ação foram punidos. E assim esse tenente também poderia ter sido. O outro detalhe, ele diz que esse guarda, ou tenente, sei lá, foi para prender ele, falou que ia prender ele. Porque se houve esse pensamento, porque assim, existe a voz de prisão e existe a reação de tentar prendê-lo, porque ele coloca assim, ele diz que o guarda falou que ia prendê-lo. Se o guarda falou que ia prendê-lo, então é voz de prisão. Contra a voz de prisão ele não pode reagir. Verdade. Contra a voz de prisão ele não pode reagir. O certo é ele abaixar a cabeça e ficar na posição que facilite o guarda cumprir a lei. Com certeza. Se o guarda falou isso é porque nós não temos mais o guarda para ouvir a versão dele. Verdade. Engraçado que a gente não vê. A gente procurou sobre esse acidente. Nós pesquisamos e não achamos nada. Não achamos nada. Não estamos falando que o acidente é mentiroso. Mas na internet não consta nenhum tipo de informação. Inclusive, esse trecho é um trecho que costuma acontecer acidentes demais. Então, todo acidente que acontece lá é registrado. E não tem nenhum registro, nem com o nome do tenente que ele fala, que é o tenente Brígida, e não tem nenhuma informação sobre o acidente da forma que ele conta. E olha que detalhe muito interessante. Aí o guarda falou que ia prendê-lo. Mas aí existe uma disputa de poderes, sendo que ele não tem autoridade nenhuma, ele é um civil. Ele é um civil. O guarda falou, eu sou... Na verdade, o ancião falou, você é autoridade aqui na terra, mas eu sou a autoridade do céu. Quem foi que deu autoridade para esse homem dizer que ele tem autoridade nos céus? Ele não tem autoridade nenhuma, porque o único que tem autoridade lá é Deus. E engraçado que se eu fosse o guarda, eu falaria, tudo bem, então, só que neste momento você está na terra, você está dentro da minha jurisdição, então quem manda aqui sou eu e você estaria preso. E acabou, porque se ele é autoridade no céu, naquele momento eles não estavam no céu, eles estavam na terra. E se estava na terra, estava sob a jurisdição do tenente, né? Se você pegar aqui, agora, se você pegar Mateus 28, verso 18, consta assim, e chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus de Nazaré falou isso. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco desde todos os dias até a consumação. Amém. Então ele, o próprio Jesus de Nazaré, disse que ele é autoridade nos céus. Quem é esse homem para dizer que ele é autoridade nos céus? Isso é uma blasfêmia. Gravíssimo. É muito grave. Isso é uma coisa comum dentro da CCB, porque todos que são do ministério ali, eles dizem para as pessoas, para a Irmandade, que eles são pessoas ungidas de Deus. O que não é verdade, segundo o próprio presidente do Conselho de Anciões da CCB, Cláudio Marsola, não existe unção, e sim apresentação somente, não é verdade? Verdade. E aí entra a vaidade que eles têm sobre o cargo. Por que que tantos defendem estar no ministério? Por que que tantos sabem das verdades, mas mesmo assim continua comungando e vivendo lá no ministério? Porque a pessoa que aprende a ser uma pessoa querida, admirada por milhares de pessoas, não consegue viver mais no anonimato. Se a CCB hoje fosse destituída, acabasse, deixasse de existir, quem seria Cláudio Marsola? Quem seria Paulo Plácido? Quem seria esse ancião Jonas Rabelo? Seriam simplesmente homens, como qualquer outro. Mas o que dá para eles o poder, o que dá para eles a glória, o brilho, é o cargo que eles ocupam dentro da CCB. O cara falar que a autoridade no céu
E falar isso para uma autoridade, né, um tenente. Isso que é um absurdo. Porque ele falar essas asneiras entre ali os seus amigos é uma coisa. Falar isso diante de uma autoridade, porque aquele guarda ele poderia ser o que ele fosse. Ele era uma autoridade. Aqui, ó, o guarda diz que ia algemá-lo. Agora fala pra mim, se o cara falou que ia algemar ele, é porque deu voz de prisão. Possa ser que ele fez só uma ameaça? Pode também. Mas vocês veem que tudo ele se coloca de vítima. E que no final, Deus o exalta com a morte desse homem. E aí ele fala assim, abre aspas, não dei moleza pra ele não. Então quer dizer, era um guarda, era uma autoridade, um tenente, né? Era uma autoridade, ele estava fazendo o seu trabalho, nós devemos colaborar com essa autoridade para que nós possamos seguir bem no nosso destino. E ele diz, não dei moleza não. Então, isso significa que ele não estava em paz. Quem estava dentro dele era um opositor, era o próprio diabo. E agora, nós vamos entrar aqui. Ele diz que deu uma sentença que Deus mandou. Vejam bem, na congregação existe isso. É a famosa praga. E ele fala... Você joga uma praga. E ele fala de uma forma que, se vocês voltem nesse vídeo lá no testemunho e vejam esse momento que ele fala isso. Ele fala com desdém. Ah, eu dei lá uma sentença que Deus mandou. Como se fosse um brinde, como se fosse um recado que alguém mandou. Sabe? Ele dá uma sentença como se fosse algo qualquer. Então, a gente vê aí o desprezo que ele tem pelo ser humano. Como é que pode uma pessoa que está saindo da sua cidade para ir para outro lugar atender pessoas ter desprezo por um ser humano que ele encontrou pelo meio do caminho? Então quer dizer que aquele amor que ele mostra lá para aquele povo a qual ele foi levar aquelas mercadorias era um amor fingido, um amor falso. Porque se ele tivesse o amor de Deus mesmo, ele trataria bem os pobres, ele trataria bem os ricos, ele trataria bem os guardas, ele trataria bem esse tenente também. 1 Coríntios 13, verso 4 ao verso 7. A caridade ela é sofredora. Ele fez totalmente o contrário que Jesus falou. Se bater na tua face direita, dá-lhe a esquerda. Se mandar você correr uma milha, corre duas. Mas isso é válido só para quem é isso, do banco, Jesus, né? Jesus de Nazaré falou isso e Paulo confirmou. A caridade ela é sofredora. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, no final, ele coloca assim: a caridade não se porta com decência, não busca seus interesses, não se irrita. E esse homem, não suspeita o mal. Ele já se irou antes de ter começado a conversa com o guarda, não suspeita mal, ele já falou com o seu companheiro: olha, esse daí tá cheio de espírito. Não folga com injustiça. Coisa que o guarda não estava sendo injusto, ele estava sendo justo, cumprindo o papel dele. Mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora pergunto eu para vocês, esse guarda, esse tenente que ele cita, ao qual não está vivo mais, mas a família dele até hoje chora pela perca de um ente querido. E ele se vangloria em cima do púlpito, em cima desse tenente. Esse guarda, será que é tudo isso que esse ancião montou em cima do púlpito? E aí logo em seguida, o guarda falou que ia multar ele, né? Falou: então vou multar você. Aí ele chamou o guarda de diabo. Entendeu? Ele chama o guarda de diabo. Aí logo em seguida, ele conta o seguinte, que 60 dias depois, ele voltou. E esse ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: quando ele volta à cidade novamente, ele vê do outro lado, ele vê que os guardas estão lá. Porque os guardas na entrada da cidade, eles ficam ali para fazer o crivo, né? A análise de quais pessoas que entram ali, o que estão levando, enfim. Fiscalização. Polícia Federal, né? Polícia Federal, fiscalização. Então, quando ele chega ali, ele vê que os guardas não mandaram ele encostar. Mas o que ele faz? Ele encosta por conta própria. Quer dizer, mostrando que ele é uma pessoa de confusão. De confusão. É uma pessoa que
que não gosta da paz, que ele gosta de se ensoberbecer, ele gosta de crescer para cima das pessoas, ele gosta de abusar da autoridade que ele supostamente acha que ele tem, por ele ser ancião e ter sido diácono, e aonde ele cria até um terceiro cargo, ancianato, que eu não sei de onde que ele tirou isso, né? Só pode ser doido, mas, enfim, ele se monta em cima desse cargo e ele cria para ele mesmo uma autoridade, a ponto de ir lá desafiar novamente o tenente. E aí ele para por conta própria e vai atrás para tirar satisfação. Verdade. E aí o ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Então ele não foi parado dessa segunda vez e ele estava levando compras. Ele estava levando compras da segunda vez, porque ele fala que ele estava com um grupo de irmãos indo para lá. Sim. Certo? E ele volta para fazer a mesma prática. Mas a primeira vez ele foi parado. Por que ele foi parado? Porque com certeza tinha alguma irregularidade. Com certeza. E dessa vez ele se precaveu. Ele foi mais dentro da... Por que ele parou? Porque ele viu que ele estava agora dentro da lei. Verdade, ele foi lá desafiar. Ele foi lá desafiar, agora eu estou dentro da lei. Agora eu pergunto, e a palavra que eles pregam? Onde eles dizem para as pessoas, se alguém te fez o mal, entrega na mão de Deus. Se alguém te humilhou, entrega na mão de Deus. Aonde que fica Deus? Já que eles ensinam que tudo a gente deve entregar na mão de Deus, por que ele foi lá tirar satisfação? Exatamente. Por que ele foi bater boca com uma pessoa sem necessidade? Sem necessidade, porque eu não vi necessidade dele bater boca com o guarda. Ao apresentar os documentos dele, ao apresentar as notas fiscais, o guarda cumpriu ali a sua revista, era ele pedir somente, estou liberado e seguir viagem. Então a gente vê que é um pouco fantasioso essa situação. É fantasioso. Ele fala ali que de uma forma como se, nossa, como se ele fosse uma das pessoas mais importantes. E só para voltar só um pouquinho atrás, ele fala sobre a menina dos olhos, né? Que ele fala que o pobre é a menina dos olhos. Mentira. Está escrito nas escrituras, em Salmos, Zacarias 2:8, Salmos 17. Consta lá claramente que a menina dos olhos não tem nada a ver com o pobre. Tá? A menina dos olhos é a igreja de Jesus Cristo. Não sei de onde esse homem ele tirou isso. As narrativas. Que Quem é a igreja? Quem é a igreja de Jesus Cristo? Não é a CCB. Quem é a igreja somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Qualquer um de nós, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, não importa. Todos nós somos a imagem e semelhança dele. Verdade. E aí ele chega, ele encosta lá. Quero falar com o Tenente Brígida. Quero falar com o Tenente Brígida. Quero falar com o Tenente Brígida. E ninguém dá a resposta. De repente chega um e fala, esse aqui esse aqui é o pastor que excomungou o Brígida. Olha o que o rapaz falou. O pastor que excomungou o Brígida. Não é que ele foi excomungado. Ele excomungou o Brígida. Então, já ficou ali um mau testemunho. Ficou um mau testemunho. Ele soltou isso em cima do púlpito, só que ele próprio não entendeu. Que ele excomungou. Ele deu um mau testemunho. Ele deixou ali para aqueles guardas uma má impressão do que é um pastor, do que é um ancião, do que é um diácono, do que é um líder religioso. Aquele cara ficou ali com uma impressão ruim dele. É tanto que quando viu ele, falou, esse daí é o que excomungou. Entendeu? Só que aqui entra a vanglória, né? Aqui entra uma montagem de narrativa que nós queríamos até que essas pessoas que são guardas ou tenentes, enfim, que foram batizados logo em seguida por conta desse testemunho, que elas viessem a público nos comentários aqui e falassem, olha, fui eu sou guarda fulano de tal, da cidade de tal. Eu sou testemunho ocular. Sou testemunho ocular, eu vi isso, eu me batizei por conta dessa obra. Porque isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu, por exemplo, estava conversando com o Michel e falei, de todos os testemunhos que eu já ouvi ao longo dos meus 32 anos dentro da CCB, quase que nenhum eu ouvi alguém chegar e dizer assim, olha, eu vi, eu participei, eu fui testemunho ocular,
Ah, eu conheço a pessoa que participou dessa obra. Muito difícil. Muito difícil. A maior parte das vezes nunca tem testemunha. Ah, se tem testemunha, é pessoas que estão muito longe, onde você não vai ter como consultar para saber se aquilo aconteceu daquela forma mesmo. Então, é aí que eles pegam as pessoas. Aqui, onde era a nossa ex-comum, existia até um grupo de irmãos aqui, que costumava congregar aqui, que contava coisas fantásticas, coisas surreais. E depois foi descoberto que era tudo mentira. E o povo, o ministério, a mocidade, todo mundo glorificava, choravam. Muitos diziam que tinham sido até selados através desses testemunhos. E depois foi descoberto que era tudo mentira. Com certeza. Agora, nós vamos entrar numa parte muito interessante que eu gostaria da sua opinião. Sim. É o seguinte, ele diz o seguinte, ó, o outro guarda que o reconheceu e tal, beleza. Aí ele fala que o guarda falou com ele o seguinte, ah, então você é aquele pastor que excomungou o tenente, né? Então, aquele dia lá, cara, é o seguinte, você estava com uma série de pessoas do seu lado, ele coloca aqui, você estava cheio de segurança do seu lado, fortemente armado. Foi por isso que nós não te prendemos. Entendeu? Então assim, o guarda está lá fazendo o trabalho dele, de repente ele vê uma pessoa com várias pessoas fortemente armadas atrás dele. E ele não vai fazer nada. Ele não dá a ordem de prisão, ele não tem reação. O que você acha disso aí? Para mim isso é a mais pura mentira. Porque se ele tivesse visto aquele ancião cheio de seguranças, e por que na hora que aconteceu ele não perguntou, e esses seguranças aí armados? Para onde vocês estão indo armados? Porque nós sabemos, aonde a polícia, aonde o guarda para e encontra pessoas armadas, eles vão ter uma reação de prender, porque não é normal um cidadão andar com pessoas totalmente armadas. Não é normal. Cadê a documentação das armas? Para onde que vocês estão indo? Vocês vão fazer? Deixa eu ligar para o meu batalhão agora e descer o batalhão aqui, porque tem gente fortemente armada aqui. Sim. O guarda se eximiu? O guarda se eximiu disso? Ele fala que o guarda disse isso, mas cadê esse guarda para pegar e testemunhar, dizer que viu isso mesmo? Por favor, vocês que são de Três Marias, que são da região daí, se vocês já escutaram esse testemunho, vocês conhecem quem foi esse guarda que testemunhou isso que aconteceu? Vocês conhecem esses guardas a qual ele fala que foi chamado 5 primeiro e depois mais 8? Vocês conhecem algum desses guardas que foram chamados por intermédio desse testemunho? Se vocês conhecerem, são testemunhas oculares. Apresentem o nosso vídeo para que eles ponham aqui o testemunho deles, para que eles coloquem aqui a visão deles desse acontecimento, porque o que me parece é que foi uma situação totalmente maquiada, porque ela foge totalmente da realidade. Ninguém discute com uma autoridade policial, ninguém bate boca com a autoridade policial. Nenhum policial vai virar para nenhum cidadão e dizer, olha, por mim eu criava uma lei para matar pobre. Então é muita coisa surreal, mas ele conta dessa forma porque no final ele quer dizer que aquele fulano morreu porque Deus quis o defender. Ele é especial. Agora, que Deus é esse? Eu te pergunto, que Deus é esse que matou um homem simplesmente porque bateu boca com ele? Então esse ancião deveria também morrer, porque se o guarda foi errado em bater boca com ele, ele também bateu boca com o guarda. Inclusive ele fala, eu não abaixei a cabeça não, eu bati boca também. Ele fala. Então, se era pra ali Deus cobrar do guarda por ter batido boca com ele, então Deus deveria cobrar dele também. Afinal, Deus é justo, Deus é justiça. Deus não ia ser injusto de cobrar de um e não cobrar do outro. Mas a gente vê que as coisas fogem
da coerência, fogem da realidade. E coisa muito fantasiosa assim, a gente tem que começar a prestar atenção. E aí ele conta que o guarda falando para ele, né, olha, naquele mesmo dia, o tenente ele foi lá pro quartel, chegou lá, ele pegou as coisas dele, entrou dentro do carro e saiu. E aí, em um determinado ponto, um caminhão veio e bateu no... Isso é uma fatalidade, isso aí acontece em qualquer lugar, com qualquer um. Inclusive esse trecho, como eu já havia falado, é um trecho de Três Marias, é um trecho que acontece muitos acidentes. Acontece muitos acidentes, por isso que tem guardas ali filtrando esse tipo de problema que acontece muito naquele local. Verdade. Então, as pessoas vinculam com o que ele pregou para esse guarda. Na verdade, ele pega a fatalidade que aconteceu justamente com o guarda a qual ele teve problema e coloca aquilo ali como se Deus tivesse feito aquilo ali para o defender, para o exaltar, para dizer que ele estava certo na situação. Então aí a gente vê a soberba, a gente vê o ego do ser humano, a ponto de se vangloriar em cima da morte de outro. E a vanglória começou aqui, quer dizer, já estava lá atrás, mas aqui ela se encheu de glória. Porque ele diz que ele foi tomado por uma virtude. Agora, que virtude foi essa? Que virtude foi essa? Se Deus mesmo fala que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Como é que fica? Né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas tirou. Né? Então, assim, a premissa... Mas, assim, ele diz que foi tomado de uma virtude e começou a pregar. A glória de Deus tomou ele. Entendeu? Então a glória de Deus tomou ele. Aí ele conta que ele foi lá e foi conversando com cada um, porque os pobres são a menina dos olhos de Deus. Ele foi falando. 5 guardas se batizaram e logo em seguida mais 8 guardas se batizaram. Então, e aí ele termina a narrativa dele falando assim: não brinca com o Deus dos pobres. Entendeu? Então é assim, não brinca com o Deus da CCB. E lembrando bem, não brinca com o Deus dos pobres, mas no último culto, a qual o excelentíssimo ancião Cláudio Marsola, ele faz uma brincadeira de mau gosto, em plena pandemia, justamente usando o quê? Os pobres. Os pobres. Aonde ele pede para a igreja dar glória, sei lá com amém, amém. Falar o amém ali, dar glória, sei lá com amém. E aí a igreja fala o amém ali, e ele fala assim: nossa, esse amém tá fraco que nem um salário de pobre. Mas 80% da CCB é sustentada por pobres. É sustentado por salário de pobres. Pelo meu, pelo seu, pelo nosso. Quando nós estávamos lá, nós éramos pobres e estávamos lá contribuindo. Muita coisa lá foi feita com o nosso dinheiro. E nós somos pobres. E continua lá, os pobres dando dinheiro, contribuindo na coleta, e ele desdenha do pobre em plena pandemia. Em plena a pandemia, ele diz que o amém da Irmandade estava fraco que nem salário de pobre. Claro, mas ele não sabe o que é o salário de pobre, né? Porque, afinal de contas, um homem que abre uma empresa com um capital de mais de 1 milhão em plena pandemia, esse homem realmente não conhece salário de pobre. Verdade. Agora, reforçando aquilo que eu falei nos últimos vídeos, né? O que me chama muita atenção é a hipnose que esses homens eles utilizam para seduzir as pessoas. Quando você vê barulho demais numa igreja, você pode ter certeza que ali está tendo muita mentira. Está tendo muita enganação. Alguém está tentando passar uma mensagem subliminar para você e você precisa ter discernimento naquilo. Entende? Você precisa fazer um culto racional dentro de você. E o culto racional é de interpretação e de consciência. Você precisa entender o que o pregador fala. E você também precisa saber o que você pode reter de bom e aquilo que você não pode reter. Só que aquilo que você não retém, meu amigo, devolva de novo para ele. Volte até ele e fale assim: ancião, você pregou errado. Você pregou isso, você falou que você... Como é que ele coloca aqui? Que ele é autoridade nos céus. Olha, ancião, você falou que você é autoridade no céu. Quem te deu esse direito? Verdade.
ancião, você contou uma história aí, mas um pai de família, ele foi morto por causa da sua vanglória, por causa da sua soberba, que você está dizendo aqui no púlpito, mas ele não teve direito de se defender. Mas você está se vangloriando no nome dele. Você está falando até o nome dele em cima do púlpito. Isso é inconcebível. No vídeo anterior nós falamos do caso aí do cara que largou a esposa dele e foi pro Ceará. E a esposa dele ficou em casa, certamente teve depressão, faleceu e o cara foi posto como ancião. E ainda o outro se gloriou, né? Falou assim, não, agora ele casou com uma Esther de verdade e tá aí servindo a Deus na obra. Quer dizer, desdenhou totalmente da ex-esposa daquela pessoa. Não teve respeito por ela. Não sei se ela teve filhos. Digamos que ela tenha filhos, que ela teve filhos com esse irmão. E se os filhos estivessem dentro daquele culto naquele momento? Querendo ou não, é a mãe deles. Como é que eles iam se sentir? Imagine se tivesse algum parente ou familiar deste tenente dentro desse culto. Como é que a família dele ia se sentir vendo a pessoa sendo servindo de chacota, servindo ali de esterco para eles limpar o pé e dizer, ó, eu sou crente, eu sou o santo de Deus, Deus me defendeu e mandou isso aqui para debaixo da terra. E expondo o nome do tenente e colocando ali de forma vangloriosa a morte desse homem. E eu posso, como a família fica. Verdade. E eu posso falar algo mais. Que isso que esses homens em cima do púlpito eles carregam são traços de psicopatia. Verdade. Porque eles dão risada da desgraça das outras pessoas. Já pensou? Eles não têm empatia. Se todos nós... Porque assim... Viver em sociedade é um desafio, porque a gente lidar com inúmeras pessoas. Então, a gente tem os vizinhos, a gente se dá bem mais com um, às vezes menos com o outro, no trabalho. Imagine se na escola, no trabalho, na sua vizinhança, aonde você frequenta, ter alguém ali que você não gosta ou que você não se dá bem com essa pessoa. Às vezes as ideias não batem. E aí a gente desejar a morte daquela pessoa e essa pessoa morrer, imagine quantas famílias destruídas teria aí pelo mundo afora, porque todos nós temos as pessoas que são queridas e temos as pessoas que não são tão queridas assim. Mas não é porque uma pessoa discorda de mim, uma pessoa não se dá bem comigo, que eu preciso desejar a morte dela. Eu não preciso disso. A única coisa que eu preciso é que ela seja feliz lá e que eu seja feliz aqui. E que a gente possa viver cada um a sua vida em paz. Eu não preciso da morte da pessoa. Eu não preciso ver Deus destroçar a pessoa, Deus acabar com a vida da pessoa para mim me sentir defendida por Deus. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Que crentes são esses? Que cidadãos são esses? Eu já contei para vocês aqui, no meu antigo canal, quando eu tinha o canal, eu recebia ameaças. Eu recebia pessoas desejando a minha morte, desejando a morte do meu filho, desejando ver eu em cima de uma cama com câncer, desejando ver meu filho definhando. Então, que tipo de ser humano é esse que estão criando dentro das igrejas? E principalmente dentro da CCB. Por que a nossa crítica é em cima da CCB? Porque é a mais disfarçada. É a que mais se disfarça. É a que mais passa batido aos olhos das pessoas. Mas graças a Deus, muitas pessoas têm aberto os olhos. Muita gente vem aqui no nosso canal e coloca comentários assim: ah, vocês só falam mal da CCB, qual a sua mágoa contra a CCB? Vocês estão arrancando as pessoas de dentro da igreja? Jamais. Sair da igreja é uma consequência quando as pessoas descobrem a verdade. Que foi isso que aconteceu conosco. Nós estávamos lá há mais de 30 anos. E quando as coisas começaram a esclarecer para nós, que nós começamos a buscar a verdade e estudar a Bíblia
e prestar atenção nas coisas de verdade ao nosso redor, e a gente começou a abrir a nossa mente e o nosso entendimento para a verdade, a gente não conseguiu mais ficar lá dentro, porque ficou pequeno para nós lá. A gente já não conseguia mais acreditar nas palavras, porque a gente via ali quanta mentira, quanta incoerência, quanta heresia ali pregada, e a gente ainda dizia amém para todas aquelas coisas. Mas quando a gente conheceu a verdade, acabou, a gente se libertou e foi consequência nós sairmos da CCB. Então as pessoas que hoje estão saindo de lá é consequência do entendimento, da expansão da consciência de cada um. Não somos nós que estamos tirando ninguém. Nós não estamos convidando ninguém a sair de lá para ir para outra igreja. Nós não estamos mandando ninguém sair da CCB. A única coisa que nós estamos aqui é trazendo luz à consciência das pessoas. E aí elas pegam, absorvem essa luz, crescem o seu entendimento, expande a sua consciência, e aí a CCB se torna pequeno para elas. E aí elas saem de lá. Quando vocês vão num restaurante, por exemplo, e a comida tem um fio de cabelo, vocês não pegam aquela comida e vão até o do gerente e faz a reclamação, devolve o alimento e até não come lá? Eu, por várias vezes, cheguei em algum restaurante aí que tinha uma comida lá, eu me retirei. Tá aqui a sua comida, tô indo embora, entendeu? Por quê? Porque a consciência, pessoal. Então, se dentro de um estabelecimento físico, dentro lá de um restaurante, nós fazemos isso, nós temos também, por obrigação, a fazer isso também com a nossa alma, porque eles estão colocando fios de cabelo na nossa comida espiritual. Você come lixo? Eu não como. Nem eu. Eu não concordo com isso. Então foi por isso que eu me levantei, nós nos levantamos e nos retiramos da igreja pela porta da frente. Verdade. E nós estamos aqui de cabeça em pé, não devendo nada para ninguém e falando a verdade. De cabeça erguida diante de todos. Isso. Porque as pessoas julgam nós dizendo que nós temos mágoas. Não é mágoa não, nós não temos mágoa nenhuma. Mas a verdade a gente vai proclamar até a morte. Enquanto existir internet, existir meio de comunicação, estaremos aqui falando a verdade para as pessoas. Porque o bem que nós temos, que nós conseguimos, que nós angariamos, que nós conquistamos, nós queremos que as pessoas também tenham. A mesma felicidade hoje de sabermos que somos livres em Jesus Cristo, livres, não libertinagem. Não estou falando livre de libertinagem. Estou falando livre de não ter o peso, de não ter a cobrança, de não ter os espíritos o tempo todo te rodeando, como eles colocam lá, porque eles falam na palavra, olha, estou expulsando o espírito da sua vida. Mas na mesma hora eles falam, olha, cuidado que ao chegar em casa, abrir sua porta, o espírito vai estar te esperando. Mas vem cá, não acabou de expulsar? Como é que ele já vai estar lá esperando? Todos os dias que você congrega na CCB, que você vai em um culto, é espírito, é o diabo. É que o espírito tem o Waze. Ele tem o Waze agora. Então, é uma coisa surreal. O único que é onipotente, onipresente, onisciente é Deus. Os espíritos não. E que na verdade, espírito nem existe. O espírito é a maldade que vive dentro de cada um. Cada um, isso mesmo. Vive dentro de cada um? Tem dentro de você, Marcelo? Tem. Tem a maldade dentro de mim também. Pisa no meu dedo pra ver se eu não vou querer te dar um chute. Vou. Mas aí entra a minha consciência. De eu parar e olhar assim e falar, opa, não, eu vou desculpar ela, não vou chutar ela não, não vou brigar com ela não. Vou desculpar. É aí que entra a luz do entendimento, da consciência, a expansão da consciência. De você pegar e entender que aquilo ali você pode relevar. E aí, assim a gente segue evoluindo. Aqui não somos santos, mas estamos aprendendo, estamos nos esforçando. A gente às vezes erra aqui e ali, normal, somos seres humanos, entendeu? Só que a gente não usa de desculpa de dizer, olha, eu errei, foi o espírito. Não, errei, fui eu que errei. Vou consertar, vou procurar me cuidar para mim não errar mais. E assim segue a vida. E nós queremos fazer um convite ao Jonas Rabelo, que ele venha a público
diante da cara irmandade, que ele peça desculpas à família desse tenente Brígida, ao qual até hoje ele se vangloria em cima de um nome ao qual infelizmente já faleceu, mas ele se vangloria em cima de uma narrativa ao qual também nós não temos a outra versão, o outro lado para se defender. Tá ok? Então fica a dica, Jonas Rabelo, para que você não possa mais fazer esse tipo de coisa, rapaz. Porque isso é muito feio. Você usar a tribuna, usar o púlpito para denegrir a imagem de outras pessoas, para você se vangloriar, criando um título para você com ancianconato e dizendo que você tem autoridade nos céus. Você não é Jesus Cristo. Você não tem autoridade nenhuma diante de Deus. E aí eu convido também como é que é o nome dele mesmo? Jonas Rabelo. Jonas Rabelo, aproveita a sua autoridade que você tem nos céus, cura as pessoas do Covid. Vá lá, ore com a mão na cabeça delas e mostre que você tem o poder nos céus. E cure as pessoas que estão com Covid, tá bom? Use o dom que você supostamente tem, a unção que você exibe. Use esse título que você criou da junção dos dois cargos para fazer o bem pro próximo e não para se inchar, não para inchar o seu ego, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixa também o seu like, que é importante para o crescimento e evolução do canal. Ative o sininho das notificações para você receber novos vídeos também. Verdade. E continue conosco aqui. Nós agradecemos aos novos inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aos que já estão inscritos há muito tempo aqui no nosso canal, também cada um de vocês é muito importante. O canal nós gravamos, mas quem faz o canal é vocês. Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos. Amém.